A banda, segundo reza a história, ela em 1765 não terá sido fundada, mas terá sim tido uma atuação na aldeia da Carva, no concelho de Mursa. Portanto, já existia, não sabemos há quanto tempo. E, entretanto, foi adotada como data de fundação os 1765. E desde aí para cá teve um interregno, portanto, ela esteve entre 1928 ou 29 até 1938, teve um interregno de 10 anos. Depois retomou a atividade e mantém-se até aos dias de hoje. As fardas, eu ainda conheci algumas fardas, algumas não, 2 fardas ou 3 fardas anteriores a esta. 2 das quais eu ainda vesti como músico também. Uma vez que eu, antes de ser maestro, fui músico, entrei para a banda com 9 anos. Na altura, a farda era uma farda um cinza mais ou menos semelhante à que usava a GNR na altura. Depois tivemos uma farda também, um verde garrafa. Tivemos, entretanto, uma cinza, outro cinza. Estas aqui, as cores, elas não simbolizam nada, era aquilo que na altura achávamos que dentro do leque de escolha, aquelas que a gente mais gostava e que reunia mais consenso entre os músicos, normalmente era posto à consideração dos músicos. Portanto, a mais antiga que temos aqui é a verde, esta verde. Antes desta farda, as fardas, tivemos uma cinza, mas as primeiras que eu conhecia eram as fardas mais de um formato militar. Tinham, depois, entretanto, a primeira farda que eu escolhi para a banda já foi uma farda, já mais ou menos nos moldes destas, um fato normal, deixou de ser uma farda militarizada. Ela consegue se manter com muito trabalho de várias pessoas, dos músicos. Houve algumas pessoas que se destacaram bastante mais para que a banda se mantivesse, como foi o maestro antes de mim, a quem eu sucedi. Foi o meu pai, que durante 40 anos foi o responsável pela escola de música, e principalmente essas 2 pessoas tiveram muito sacrifício para manter a banda viva, até porque passamos por fases muito complicadas, que na década de 80, 90 havia muita imigração e todos os anos saíam muitos músicos e era preciso renovar a banda, meter novos músicos, portanto a escola tinha que estar sempre ativa. Pronto, mas conseguia-se uns anos melhores, outros anos piores, com mais músicos, outros com menos, altos e baixos, mas conseguiu-se manter a banda ativa até aos dias de hoje. E é um dos maiores marcos do Concelho de Vila Pouca da Guiar. Eu julgo que sim, em termos de associação, é a associação mais antiga, sem dúvida nenhuma, a associação mais antiga do Concelho. Aliás, é uma associação de utilidade pública, conseguimos esse estatuto também já há cerca de 20 anos e, portanto, penso que é uma associação de grande importância no Concelho. Do meu tempo, recordo que nós fazíamos festas seguidas e de um dia para o outro, com arraial, e não vínhamos a casa, ficávamos por lá. Se arranjássemos dormida na casa das pessoas, muito bem, se não, ficávamos em Palheiros, onde víamos, ou no autocarro, e ao outro dia íamos como estávamos para a festa, lavávamos a cara só num tanque de água e de resto, pronto, e arrancámos assim de uma festa para a outra, sem vir a casa, em condições às vezes um bocado miseráveis, mas pronto, era o tempo. E o amor à farda. E o amor à farda. Algumas dessas vezes a gente aproveitava, e eu ainda o fiz, íamos comer para a casa das pessoas. Na altura ninguém ia para os restaurantes, os músicos eram distribuídos pelas casas. E depois, durante a refeição, aproveitávamos para pedir dormida aos patrões para podermos ficar lá para o dia seguinte. E quando era possível,
quando era possível, pronto, as pessoas cediam-nos a dormida ou a cama deles. Quando não era, tínhamos que nos enrascar por outro lado qualquer. E ainda algumas vezes eu pedi e fui ouvido e dormi na casa das pessoas. Antes de mim, ouço histórias que iam a pé para 3, 4 horas, a pé para as festas, saíam assim durante a noite, iam e vinham a pé. Não havia outro transporte, depois começaram a alugar caminhões de carga, iam assim e foi-se evoluindo. E depois, entretanto, por sorte, já tive sorte, já não andei nesses meios de transporte, já fomos sempre de autocarro. Nunca houve necessidade de ir a pé, então? Em algumas, aquelas festas ali da freguesia de Telões, por ali à volta, íamos a pé, não alugávamos autocarro, íamos a pé. Mas pronto, eram festas próximas, não levava muito tempo a chegar lá e não gostava muito. Agora, quando iam daqui, falavam o meu pai e outros músicos, daqui para Ceirós, Ribeira de Pena, daqui para o Pópulo, daqui para a Carva, quer dizer, isto, e mais longe até, demorava 4, 5 horas a pé durante a noite, porque de manhã já tinham que estar lá. E lá iam assim todos, uns atrás dos outros. O maestro dava a alvorada quando descia, porque ele morava no castelo, em cima, na aldeia do castelo, e quando vinha a descer para ali abaixo dava a alvorada, num trompete, e os músicos, pronto, juntavam-se e lá arrancavam depois uns atrás dos outros. À vinda recordo-me, contaram-me uma história, ali ao descer a serra, ali por cima de Zimão, o músico do bombo pousou o bombo, entretanto, da noite, entretanto o bombo começou a rolar e quando foi para pegar nele já não encontrou. Teve que lá ir ao outro dia buscá-lo, procurar mais ou menos no sítio, já durante o dia, para conseguir encontrá-lo. Havia assim histórias.